O Via Justiça de hoje analisa o projeto da nova lei de licitações que está em discussão no Congresso Nacional. Nossos convidados, a juíza Luzia Peixoto, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 2ª Vara de Execução Fiscal Municipal em Belo Horizonte, e o advogado Leonardo Militão, presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O projeto da nova lei de licitações está na Câmara dos Deputados, depois de aprovação pelo Senado Federal. O que diz a nova lei? O que muda, em linhas gerais, doutora Luzia? Em linhas gerais, a lei ela prevê uma maior celeridade no procedimento licitatório. Então, o que ela muda principalmente é a inversão da fase de habilitação com a fase de julgamento. E isso dá uma economia e também uma agilidade maior. E meios também de fiscalização que tem que ser popular. Doutor Leonardo, a nova lei de licitações e contratos, o senhor acha que ela conseguirá atender às necessidades de controle e eficiência ao mesmo tempo? Eu acredito que sim. Na verdade, hoje em dia nós temos os sistemas de controle muito mais abertos. A sociedade está aberta a participar das formas de controle. E ela vem justamente consolidando mecanismos licitatórios que já são usuais. Na hora que a gente coloca isso, ela está trazendo para uma mesma legislação o sistema licitatório comum com a inversão de fase, igual a doutora disse, está trazendo também a situação do pregão, o credenciamento, o chamamento público e outras questões que são inovadoras que estão servindo justamente para formalizar, igual a contratação negociada. É quando a administração pública não sabe a melhor forma de atender às suas demandas e ela começa conversas com diversos fornecedores até chegar à melhor solução para aquela contratação. Doutora Luzia, em que a nova lei de licitações pode ser vista como aprimoramento? Será uma legislação ágil, segura? Vai diminuir a burocracia atual? Até que ponto? Hoje a lei ela é muito engessada. Então existe essa burocracia mesmo. E por isso essa necessidade dessa mudança. Essa nova lei, a proposta é exatamente isso. O doutor Leonardo, ele falou dessa questão, dessa parceria também, e do investimento, né? Tem a parceria, prevê também essa parceria para investimento e de algum tipo de obras públicas também, que pode ser feito como, uma vez classificada como prioridade, e enquadrando nesse sistema, ela passa a ser até prioridade nacional mesmo, isso para obras de grandes vultos também, obras com valores maiores. E na questão também de inovações, nós temos essa parceria onde tem a inovação tecnológica, que às vezes a administração ela só vai dizer, ela vai dizer o que ela precisa, mas ela não tem essa tecnologia, ela não sabe como. Então existe essa conversa, esse diálogo, e a partir desse diálogo e feito assim, qual que será a melhor solução? Aí sim vai partir para a licitação. Doutor Leonardo, a nova lei tem aprimoramentos, como está sendo colocado pelo senhor, pela juíza, mas tem também algum retrocesso em relação à lei atual? Existem redações nela, como todo projeto de lei, que ainda precisam ser aprimoradas, tá? Ela tem uma característica de manter a fase inicial, que é a de conceituação de termos utilizados na legislação, e depois ela vem meio que repetindo esses dispositivos lá dentro. Igual um problema que eu vejo nesse projeto é quando ela vem trazer o que seria a notória especialização. E ele coloca como um dos requisitos é que seja indiscutível que aquela seja a única pessoa viável a prestar aquele serviço. E esse termo, para o direito, não é compatível. Isso é verdade, a gente não tem como dizer, né, assim, exatamente isso. Então tem que ter um critério que não deixa a discricionariedade. E isso também é difícil. Doutora Luzia, por que revogar a atual lei 8666/93? Em que a lei atual ficou defasada? Bom, ela na verdade, é uma junção de várias leis. Então a lei a 8666, ela está sendo revogada na sua integralidade, mas ela está trazendo nesse projeto, ele está trazendo para ela para o projeto as inovações da lei 8666, mas também traz o pregão,
e traz a contratação, aquelas contratações especiais. Então, na verdade, ela está trazendo para um único diploma legal todo o sistema de licitação. Doutor Leonardo, por que extinguir a modalidade de tomada de preços? A tomada de preço é uma modalidade interessante, tá? Mas justamente porque ninguém mais gostava de utilizar a carta convite. A carta convite, ela foi muito utilizada de forma fraudulenta. Um fornecedor indicava seus amigos para fazer aquelas ofertas de preço e aí a tendência foi caminhar para a tomada de preço. O que a gente pôde perceber é que quando foi pensada a Lei 8666, existia essa primeira noção da habilitação para depois você ter o julgamento de propostas. E aí você tem uma série de possibilidades de questionamentos na justiça e o cancelamento e a suspensão dos processos licitatórios. Quando a gente visualiza a inovação que veio com a legislação que apresentou o pregão, e aí seja presencial ou eletrônico, nós temos essa inversão de fase. E com essa inversão de fase, nós realmente temos uma maior celeridade. E o que a gente pôde perceber na apresentação do projeto é que eles estão trazendo essa inovação de fase para dentro do que era a licitação tradicional. E aí eles estão mesclando situações em que a tomada de preço está se aproximando da concorrência, aonde eu posso ter uma exigência documental de habilitações técnicas e tudo mais um pouco mais ampliada e trazendo uma transparência maior também. Doutora Luzia, como serão as fases da licitação com a nova lei? Como a proposta detalha a fase preparatória da licitação? Bom, isso exige, sempre exigiu da administração um planejamento. Então, muito mais agora. A administração ela precisa ter esse planejamento e com a mudança dessa fase de habilitação, vai ter essa economia muito grande de esforço, até de pessoal mesmo. Então, o que a gente percebe é que a fase do julgamento, primeiro, para depois verificar a habilitação, ela aprimora muito nesses termos a lei. Nós fomos às ruas de Belo Horizonte perguntar o que as pessoas acham em termos de fraudes. Se acham que é fácil fraudar as licitações no Brasil? Vejam as respostas. As nossas licitações não obedecem a determinados padrões onde previamente se possa saber as condições em que vão ser julgadas as propostas. Isso então abre um espaço para que cada uma das áreas interessadas em fazer uma licitação o faça de forma reservada e até certo ponto de forma ilícita. Com certeza é fácil. A gente vê aí que licitações são criadas da seguinte forma. Três pessoas criam empresas e entre eles formam aquele grupo ali que torna-se um cartel, né? Cada um põe o seu preço, tornando até inviável a compra daquele produto, porque o produto sai superfaturado. Questão de cultura. O brasileiro ele quer levar vantagem em tudo. A fiscalização é pouca em cima das licitações. Muitas vezes nem participam, nem a população, os vereadores, os deputados nem participam de licitação, né, nas pequenas cidades, em grandes cidades. Então, eu acho que a falha sim. A opinião do senhor sobre a fala popular, doutor Leonardo? Eu acho que vem muito mais do folclore, de partir do pressuposto da fraude. Tá? O exemplo que o cidadão colocou de 3 empresas montando é exatamente o que poderia acontecer na carta convite. Né? Mas hoje o Tribunal de Contas já tem um sistema próprio para verificar as licitações, quem ganhou e quem participou das licitações, justamente aumentando o controle para esses conluios. E o projeto ele é interessante que ele dobra a penalidade, o crime de falsificação, de indução e de fraude à licitação. Né? Então, assim, existem fraudes, existem licitações direcionadas. Na hora que a gente vai analisar um edital, a gente consegue perceber claramente situações dessas, mas às vezes uma restrição de objetos podem ser até involuntária. Uma vez eu tive a oportunidade de analisar uma compra de um veículo utilitário e um requisito objetivo que foi apresentado, só uma marca venceria. Né? E uma vez questionado justamente pelo concorrente essa restrição, né, foi alterado por 2 centímetros aquela medida e aí 3 marcas puderam participar. Então isso aí talvez a administração tenha sido induzida a erro, alguma informação técnica e não tinha fundamento para se manter aquela restrição. Vou deixar a pergunta para o próximo bloco para a senhora responder, se a nova lei vai conseguir barrar as fraudes nas licitações. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça analisando o projeto da nova lei de licitações no Brasil. Participam do programa a juíza Luzia Peixoto, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 2ª Vara de Execução Fiscal Municipal em Belo Horizonte, e o advogado Leonardo Militão, presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais. O novo texto traz limitações para as exigências dos critérios de seleção. Quais são estas limitações para as licitações agora, doutora Luzia? Bom, essas limitações, elas dizem muito mais respeito à forma de contratação, porque ela vai exigir mais a lei, ela prevê uma exigência maior para que a pessoa participe da licitação, porque tem o seguro, tem a garantia, né? O seguro aumentou o valor do seguro para participar da licitação. Existem também as outras restrições, que isso sempre existiu mesmo, né, na lei. Então, o que ela só está fazendo é aprimorar isso, e a questão da fraude, conforme estávamos dizendo, isso aí ela sempre vai existir, porque isso é uma questão de caráter, de índole do ser humano, e hoje existem mecanismos maiores para esse controle. Então, é necessário que a sociedade participe. E a nova lei também, ela já traz uma inovação, que seria a divulgação via internet. Hoje todo mundo tem acesso via internet, então todo mundo ele pode ver o que está acontecendo, se aquele edital, quem está participando também, ele pode analisar o edital. Às vezes, conforme o doutor disse, o erro pode ser involuntário, sim, e quando questionado, a administração ela pode mudar o edital, ou ela corrige o edital, ou ela republica o edital. Então, isso tem essas possibilidades de ocorrer. O projeto institui o regime de execução denominado contratação integrada. O que vem a ser essa contratação, doutor Leonardo? A contratação integrada, na verdade, ela tenta fazer uma fusão de 2 etapas. Você tinha antes uma contratação para se fazer o projeto e, em um segundo momento, a contratação da licitação da obra. Tá? Na integrada, você apresenta uma situação para o projeto, o que você precisa da obra pronta, e aí você contrata como se fosse a obra toda acabada. Tanto o projeto inicial, a execução daqueles detalhes menores e também a própria execução da construção. Eu pergunto para o senhor o seguinte, a denominação pregoeiro ela foi substituída, né, por agente de licitação. Isso significa mais responsabilidade para o agente de licitação, que era o antigo pregoeiro? Na verdade, a responsabilidade para o pregoeiro continua a mesma. É só que esse agente de licitação ele vem assumir o que antes eram as comissões permanentes de licitação. Então, a licitação, vamos falar assim, antiga ou tradicional, você tinha a comissão que participava. Hoje é o agente de fiscalização que vai ser o único responsável, logo depois ele pode ter a sua equipe de apoio, e as situações onde nós vamos ter uma comissão para licitação são as exceções. Doutora Luzia, o que dizer sobre a responsabilização solidária da empresa ou do prestador de serviço pelo dano ao erário na contratação direta indevida? Como seria essa contratação indevida? A contratação indevida, ela existe quando há dispensa ou a inexigibilidade da licitação. Então, seria aquele caso assim de uma especialização técnica necessária, ou então os casos que a lei determina. Então, nesse caso, não só a administração, mas como o contratante também, ele vai ter essa responsabilidade, porque ele, ou por um motivo de omissão, ou às vezes ele sabia daquilo, ele compactuou com aquilo. Lógico que vai ser respeitado, né, sempre a ampla defesa dele, o devido processo legal, mas se for considerado que houve dolo, que houve algum tipo, se ele sabia da existência daquilo e ele contratou, ele também é responsabilizado. Doutor Leonardo, o projeto da nova lei cria a modalidade diálogo competitivo. Como será esse diálogo? O diálogo competitivo é, como nós havíamos dito antes, são situações em que a administração pública sabe aonde ela quer chegar, mas não sabe a melhor forma. E isso é interessante porque parte do pressuposto que a administração pública não sabe tudo. Ela não tem ciência de todos os fatos. Quando a gente analisa a administração pública há 30, 40 anos atrás, as demandas de tecnologia e as próprias demandas sociais eram muito mais simples. Então o administrador tinha, às vezes, a capacidade de saber a melhor forma. Com essa etapa,
Na verdade, ele abre um chamamento de diversos fornecedores que poderão ter suas tecnologias, até com caráter sigiloso, para que ela estabeleça diálogos e aí sim, de uma forma fundamentada, estabeleça como que será a licitação e aí abrindo o processo para todas. Continuo perguntando para o senhor, nesse diálogo competitivo, o que vai caber aos servidores públicos integrantes das comissões de licitações? É dialogar com os fornecedores, dialogar com as empresas, justamente buscando conhecimento para aquela melhor forma da contratação. Seria a solução, né? A hora Sim. que encontrasse aquela solução, aí sim partiria para a licitação. Doutora Luzia, a nova lei de licitações ela vai permitir aos tribunais de contas determinarem a suspensão cautelar de processo licitatório uma vez, pelo prazo de 30 dias, sem prorrogação. O que isso significa? Bom, na verdade, ele restringiu um pouco, né? Porque é só uma única vez. Mas, na hora que ele suspende, isso já é um alerta para a administração. Está errado. Então, se está errado, a administração ela tem que consertar. E se ela não conserta, e se não faz a coisa da forma que deveria ser feita, aí sim vai sofrer as penalidades também. E esse edital pode vir a ser anulado e pode sofrer depois uma improbidade ou qualquer tipo de outra sanção. O contratante também, né? Eu complementaria que eu acredito que o poder de cautela dos tribunais de contas vão passar por cima dessa limitação se houver fundamento. Uma vez impugnado o edital, eles vão suspender por 30 dias para fazer as apurações, recomendar os indicativos de correção e tudo mais, mas surgindo um novo fato, um novo episódio que levante dúvidas, né, o poder de cautela do controle vai permitir. Então, mesmo que a legislação venha, só pode suspender por uma única vez, né, o interesse público tem a supremacia. Então, é preferível suspender quantas vezes forem necessárias para que a gente evite a necessidade de repreender um dano causado no futuro. Nós vamos fazer agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o projeto da nova lei de licitações no Brasil. Participando do programa, a juíza Luzia Peixoto, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e titular da 2ª Vara de Execução Fiscal Municipal em Belo Horizonte, e o advogado Leonardo Militão, presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais. Doutora Luzia, por que revogar a lei do pregão? Na verdade, ele não está revogando, ele trouxe para dentro da própria lei de licitação, que seria uma lei única, ele trouxe todo esse sistema. Então, assim, ia aprimorando com as novas legislações que vieram depois. Então, o pregão continua mesmo como é? O pregão, ele continua, só que ele está revogando aquela lei que estava ali à parte e trouxe ele para dentro da licitação. Doutor Leonardo, e por que revogar o regime diferenciado de contratações? Na verdade, de novo, também não está sendo revogado ele por completo. As inovações apresentadas pelo regime diferenciado de contratação estão sendo apresentadas dentro da legislação, né? Então, assim, o que está acontecendo é, vamos chamar de uma consolidação das diversas normas, das diversas legislações sobre licitação. E a proposta, ela acrescenta 9 princípios aos previstos hoje na atual lei de licitações. Entre esses princípios estão a segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade. Pergunto para a senhora, a atual lei não garante esses princípios acrescentados? É o que a gente sempre fala, a lei ela desce muitas minúcias. Esses princípios eles estão na Constituição, o princípio da administração pública. A administração pública ela já tem que observar esses princípios. Então, o fato desses princípios terem sido trazidos agora para a lei de licitação não significa que eles não existiam. Sempre houve essa obrigatoriedade, porque ele está lá na Constituição e é um princípio que rege a administração pública. Doutor Leonardo, o projeto permite o uso de contratação chamada semi-integrada em obras públicas. Como que é isso? Na verdade, diferentemente da integrada, igual nós já começamos a falar antes, a semi-integrada ela vai trazer a possibilidade da empresa não participar de todas as etapas do projeto. Então aí ela vai ter uma execução, às vezes, de projetos pormenorizados,
Você tem um projeto arquitetônico apresentado inicialmente e aí as etapas de projetos de execução de obra passam a ser da empresa. Doutora Luzia, o que a nova lei diz sobre terceirizações nas contratações públicas? Bom, a terceirização ela sempre foi uma questão muito complexa. E, assim, pelo que eu vi lá, não houve muita mudança, porque nós temos aí a lei da terceirização também, né, que vai ser trazida para a administração também. E hoje ela já tem essa responsabilidade, já existe a responsabilidade tanto do contratante quanto da administração, tanto pelos encargos trabalhistas, pela retenção. Então, se existe esse planejamento, se a administração ela é feita de forma correta, já é feito todo esse critério, toda essa fiscalização, mesmo assim dos encargos trabalhistas, que pode ser retido e que só é repassado após recolhido esses repasses. Então, assim, não houve assim, grandes modificações nessa questão da terceirização. Ao meu ver, não houve. Doutor Leonardo, o senhor que preside a Comissão de Direito Municipal da OAB, essa nova lei de licitações, como que o senhor vê em relação aos municípios, a infraestrutura dos municípios? Ela vai ser boa para os municípios? Olha, ela na verdade, ela vai trazer situações que vão facilitar a vida da administração pública. O nosso receio é que às vezes investimentos que poderiam ser necessários podem causar prejuízo à própria administração. Pelo menos a legislação coloca que quando vai se realizar o pregão, ele coloca a preferência pelo meio eletrônico. E aí ele isenta os municípios que tenham no máximo até 10 mil eleitores. Então aí eu achei até interessante trabalhar com eleitores e não com habitantes, né? É um critério objetivo que o legislador apresentou. E aí ele vai colocar justamente 10 mil eleitores, talvez sejam municípios aí de 15, 18 mil habitantes. Eles vão poder continuar fazendo seus pregões presenciais, né? Justamente não tendo que fazer o investimento nos equipamentos eletrônicos para tanto. Por outro lado, o Banco do Brasil, quando surgiu o pregão, já estabeleceu mecanismos via convênio com várias administrações públicas em que ele fornecia todo o know-how tecnológico sem custo para a administração pública para poder viabilizar os pregões eletrônicos. Doutora Luzia, as licitações podem ter agora um seguro contratual de até 30% do valor da obra. Esse seguro não é cobrado hoje? Será um dificultador? Ele aumentou o valor desse seguro e ele pode ser um dificultador na medida em que pode encarecer e até mesmo assim o mercado de seguro no Brasil hoje ele é capaz de absorver isso. Então isso é somente com a prática, somente com que vamos verificar essas questões. Vamos partir para as considerações finais, estamos chegando ao final do programa. Eu pergunto para o senhor, doutor Leonardo, a nova lei, ela vai dar mais transparência aos gastos públicos? Assim eu espero, né? A ideia da transparência, a gente tem os portais de transparência, a gente tem a lei de acesso à informação. Então, a nossa tendência moderna é justamente deixar a administração pública mais transparente. Uma característica disso é que a legislação apresenta uma fixação de riscos, um quadro de riscos na contratação, justamente evitando interpretações subjetivas sobre riscos de negócio. Então, aumentou o dólar, fez isso, caiu isso, criou-se um novo imposto, teve um desequilíbrio econômico-financeiro, nós temos que realinhar o preço. Tá? Na verdade, a legislação coloca a possibilidade da administração pública já fixar o que estaria compreendido dentro do risco da contratação e o que poderia ser interpretado como fora desse risco habitual. Considerações finais da senhora, doutora Luzia? Eu acho que a administração ela tem que estar muito bem preparada, porque essa lei, não só a lei, mas o momento político, o nosso momento em que vivenciamos, o momento atual da participação popular e dessa abertura também de transparência, ela exige que a administração ela faça o planejamento, ela tem que ter em mãos o que ela precisa e o planejamento disso e dos gastos que ela vai ter. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Luzia Peixoto, auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo Militão, presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Imagens.
Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.